Lucas 10, 25. Podemos ler, gente? Sim ou não? Aí. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, e como você lê? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faça a mesma coisa. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra é alimento para cada um de nós, é direção, é bálsamo para aquele que traz feridas na alma. A palavra do Senhor, meu Pai, é o que nós queremos nesse momento. Não há nada nesse momento que nos dê mais prazer do que parar e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, porque a palavra do Senhor também declara o teu cuidado para cada um de nós. A palavra do Senhor, meu Deus, também é a expressão desse amor, porque só corrige quem ama, só quem dá a direção quem ama, só quer o bem quem ama. E a palavra do Senhor promove tudo isso em nós, dá direção, nos corrige, nos abraça. Como é bom ser alcançado por ela, como é bom estar aqui em mais um domingo de manhã, em domingo especial de Santa Ceia, e saber que os meus irmãos que aqui estão amam ao Senhor, amam a tua palavra, e se abrem agora para receber aquilo que o Senhor tem a fazer. Nós queremos ouvi-lo. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém. Pode sentar aí. É interessante como Jesus quebrava todo o intento daqueles que tentavam pegá-lo de alguma forma. É como se Jesus se antecipasse ao pensamento deles, que ainda estava sendo formado. Jesus sempre chegava na frente. Houve um momento, por exemplo, em que Jesus estava dentro da casa, e do lado de fora perguntaram assim para Pedro: seu mestre não paga o imposto? Pedro, sem pensar, mas querendo logo fugir da discussão, Pedro diz: paga sim. Só que Jesus não tinha a menor obrigação de pagar o imposto, visto que era, na árvore genealógica lá apresentada por Mateus, descendente de Davi. E Davi, quando venceu o gigante Golias, um dos direitos de Davi foi se casar com a filha de Saul. O outro direito de Davi foi isenção de impostos, não só dele, mas de toda a descendência dele. Então Jesus não tinha que pagar imposto nenhum. Mas quando Pedro entra na casa onde Jesus está, Jesus se antecipa e pergunta a Pedro: Pedro, que te parece? De quem cobram eles os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro vai dizer: dos alheios. Aí Jesus diz: logo os filhos não precisam pagar o imposto, né?
mas faz o seguinte, vai ao mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, lá dentro vai ter uma moeda, vai e paga um imposto por você e por mim, para que a gente não escandalize eles. Então Jesus sempre tinha um plano que se antecipava ao intento daqueles que tentavam de alguma forma pegá-lo. Lembra daquele episódio de João 8, onde trazem uma mulher apanhada em pleno ato do adultério? Jesus havia passado a noite no monte orando, irmão. Está no texto que Jesus passou a noite no monte orando, e quando desceu pela manhã, parou na porta do templo e começou a escrever com o dedo na areia. É como se Jesus soubesse que ia acontecer aquilo ali. Jesus esperou, se posicionou para esperar aquilo que ia acontecer. O que ia acontecer? Ia aparecer um grupo de fariseus, um grupo de gente que queria pegar-lhe alguma palavra para ter de que acusá-lo. Eles trazem a mulher e vão dizer assim: mestre, essa aqui foi pega no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas até a morte. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Bom, primeiro que eles já estavam quebrando a lei, porque a lei dizia que os dois deveriam ser apedrejados até a morte, mas não na frente do templo, mas do lado de fora das portas. Eles pegam ela no adultério, só pegam ela, não pegam o homem, e ao invés de levar para o lado de fora dos portões de Jerusalém, levam para a porta do templo. Então eles estavam quebrando a lei em dois momentos: primeiro levando na direção errada, e segundo levando só ela. E aí eles vão tentar pegar Jesus, enrolar Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz: olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. No mesmo momento eles vão pegar as pedras que traziam nas mãos, já prontos para apedrejá-la, vão deixar cair no chão, e cada um vai para a sua casa. E de acordo com a Bíblia, a começar pelos mais velhos, todo mundo foi embora. Então Jesus, mais uma vez, quando Jesus desce do monte, que passou a noite orando, e senta ali e começa a escrever, a impressão que se tem é que Jesus já estava preparado para aquilo que estava por vir. Jesus sempre se antecipava. E agora aqui, alguém vai perguntar a Jesus acerca de salvação. Aqui agora alguém vai tentar enrolar Jesus também com palavras. Os doutores vão tentar demonstrar o seu conhecimento, fazendo perguntas das quais eles julgam que já tem a resposta. Eles acham que tem a resposta, mas Jesus vai mostrar para eles que eles não sabem nada. Aí Jesus vai propor aqui mais uma vez uma parábola. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver algumas parábolas, mas isso vai ficar muito marcante no ministério de Jesus. Muitas parábolas Jesus propõe, Jesus ensina de muitas formas, e as parábolas são essas formas também. Jesus vai falar acerca de um homem que vinha por um caminho. Um homem vinha por um caminho, e de repente nesse caminho aparecem os ladrões. O homem estava caminhando nesse caminho, ele estava em um trajeto. Ele sai de um ponto e quer chegar a outro, e para sair de um ponto e chegar a outro, existia esse caminho. É o caminho que ele precisa fazer para chegar onde ele quer. Nesse caminho que ele precisa fazer para chegar onde ele quer, tem outras pessoas, mas essas outras pessoas não querem chegar a lugar nenhum. Essas outras pessoas estão no mesmo caminho, mas não estão caminhando. Estão no mesmo caminho, mas não tem uma expectativa de chegar em lugar nenhum. Só estão no caminho para atrapalhar quem quer chegar a algum lugar. Só estão no caminho para tentar impedir quem está nesse caminho de chegar onde se queria chegar. É a vida. Nem todo mundo que está no caminho está caminhando. Tem gente que não se coloca no caminho para caminhar. Tem gente que se coloca no caminho para atrapalhar quem está caminhando, para impedir quem está caminhando de chegar no objetivo que deseja. Tem gente que não vive. Tem gente que só faz coisas para atrapalhar quem quer viver. Tem gente que não quer chegar a lugar nenhum, mas também faz de tudo para que ninguém chegue a lugar algum. Tem gente que não quer dar certo, mas também não quer que você dê certo. Tem gente que trabalha onde você trabalha, que enquanto você quer crescer e fazer a empresa crescer, quem está lá dentro não quer crescer, não quer fazer a empresa crescer, e se revolta com quem quer. Faz de tudo para atrapalhar quem quer crescer. Faz de tudo para impedir quem quer chegar
em algum tipo de destino, porque não é sonho deles e ele não quer que ninguém chegue. Porque por muitas vezes a pior derrota não é a vida que a pessoa está vivendo, mas é se deparar com a vitória que o outro obtém. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, presta atenção. Pessoas que vêm do mesmo ambiente, que tiveram as mesmas oportunidades, um aproveita e o outro não. A vida de um está fracassada, mas esse fracasso fica mais evidenciado ainda quando o outro vence. Porque enquanto o outro não vence, ele se apoia na desculpa de não teve oportunidade. É porque eu não tive oportunidade. É porque ninguém me ajudou. Só que ninguém ajudou o outro também. E as mesmas oportunidades que apareceram para ele, apareceu para o outro também. Só que um decidiu ir à frente, um decidiu agarrar, um decidiu fazer por si mesmo, ao invés de ficar esperando que alguém fizesse. Então este, que saiu do mesmo ambiente, que venceu, acaba, mesmo sem querer, não é intenção, expondo ainda mais a derrota de quem não venceu. E aí quem não fez nada para vencer, fica entalado com a atitude daquele que venceu. Tem gente que está no caminho, mas não é para caminhar. Tem gente que está no caminho, mas é só para impedir pessoas de avançarem. Mas ainda bem que não há nada que vai impedir você de chegar no objetivo. Que quem sabe onde quer chegar não vai parar no meio do caminho. Quem sabe onde quer chegar vai suportar dor, vai saltar a muralha se for preciso, vai caminhar por sobre as águas, porque Deus ainda faz. Quem sabe onde quer chegar não será impedido. Quem está comigo? Esse homem estava no caminho caminhando, e de repente surgem aqueles que estavam no caminho sem caminhar, só estavam no caminho para atrapalhar. Se lançam sobre ele, roubam o que ele tem, tiram tudo que ele tem naquele dia. Naquele dia fizeram uma limpeza, roubaram tudo que ele tem, e para piorar a situação, bateram tanto nele, mas tanto, que deixaram ele no chão, meio morto, como diz o texto, meio morto. Que história é essa de meio morto? Meio morto é sem condições de se levantar. Meio morto é não dá nem para arrastar. Meio morto é se ninguém fizer nada, vai virar um morto total. Está meio morto. Sabe quando você assiste uma reportagem, como essa semana, inclusive, apareceu um vídeo rolando aí, de dois pilantras em cima de uma moto. O de trás desceu da moto, deu uma coronhada na mulher e puxou a bolsa dela. Aí você para e pensa assim, rapaz, não bastava roubar não, tinha que bater? Fala a verdade comigo. Dá vontade de na hora você orar pelo rapaz da moto? Seja sincero. Na hora você fica com vontade de orar pelo rapaz da moto, dizer, que Deus abençoe esse menino, tadinho. Talvez esse menino esteja no mundo do crime, porque ele não tem a oportunidade de trabalho. Seja sincero, na hora você pensa isso? Ou na hora você pensa assim, rapaz, ele não podia ter acertado um poste assim que saiu? Ter deixado a moto no poste e a cabeça grudada lá no meio do poste? Porque a vontade que você tem é de pegar ele e de dar uma coça nele. A vontade que você tem de pegar um infeliz daquele e bater tanto nele, mas bater tanto nele, a ponto de ele ficar meio morto. Porque aquela senhora estava indo trabalhar, carregando as coisas dela dentro de uma bolsa. Aí tem gente aqui que pode estar assim, meu Deus, estou escandalizada com o apóstolo. Se ele está falando isso é porque ele teve vontade de fazer um negócio desse. Sabe por que você talvez tenha dito, estou escandalizado, sabe por quê? É porque você mente. Você quer dizer que gostaria de cuidar daquele menino. Você quer dizer para mim que você gostaria de estender a mão para ele, porque um menino que foi, quem sabe, deixado de lado pela sociedade, está precisando de ajuda. Não está precisando de ajuda, ele está precisando de uma coça. Porque de repente o pai afastou a vara. E a Bíblia diz que os pais não podem afastar a vara dos filhos. Porque quando o pai não corrige dentro de casa, a vida vai dar um jeito de corrigir na rua. Você está entendendo ou não? Então, se era para alguém chorar naquela cena, eu queria que ele chorasse, não que aquela senhora apanhasse dele. Além de ter sido roubada, apanhasse dele. Porque poderia ter sido a minha mãe, poderia ter sido a minha esposa,
Poderia ter sido a sua mãe e a sua filha. Então a gente olha para uma cena daquela e a gente se pergunta: o que um monstro desse ainda tinha que bater na pessoa? Não bastava ter roubado, não. Por que ainda vai bater numa senhora que não tem como se defender? Porque duvida de encarar um cidadão daquele tamanho lá. Você nunca foi assaltado na rua, né, irmão? Você mesmo, você nunca foi assaltado na rua. Esses carinhas de moto, eles nunca vão assaltar você. Eles não vão ter coragem de te assaltar. Mas pega uma senhora, pega uma criança, pega um idoso e ainda bate. E a gente para e pensa: por que isso? Por que fez isso? E a gente acha que isso é coisa de hoje em dia. A gente olha para a Bíblia, que tem um homem sozinho em um caminho, um homem. E a Bíblia fala: salteadores, eram ladrões juntos, que se lançam sobre ele, roubam o que ele tem. Será que não dava só para roubar, não? Será que não dava só para tirar o que ele tinha, não? Não, porque a maldade não tem limite. Então pegam ele, batem nele, arrebentam ele, a ponto de deixar no chão quase morto. Pergunta para mim, por quê? Pergunta de novo, por quê? Porque não querem que ele se levante para correr atrás do que foi roubado. Eu já vou chegar em você. Quando batem nele, deixam ele quase morto no chão, é para tirar dele qualquer capacidade de reação. É para que ele não venha atrás para tomar de volta o que era dele. É para que ele nem tente lutar por aquilo que foi roubado. Você está entendendo agora como que o diabo age? Porque o próprio Jesus só quem diz que esse diabo ele veio para roubar, matar e tudo que ele quer não é só tirar o que você tem. Ele quer tirar a sua alegria, ele quer tirar a tua paz, ele quer acabar com o seu emocional. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer tirar de você toda a força que poderia fazer você se levantar para tomar de volta aquilo que ele roubou de você. O diabo não se conforma em só tirar o que você tem. Ele quer te ferir mesmo, ele quer te machucar mesmo, ele quer te jogar no chão, acabar com você, a ponto de você ficar no chão sem forças para reação. É isso que o diabo quer fazer. O diabo não quer que você se levante, por exemplo, nessa manhã de domingo, para tomar de volta aquilo que ele roubou de você. Quem sabe alguém aqui teve a família roubada. Aí o diabo não quer que você se levante para tomar de volta a tua família. O diabo não quer que você se levante para tomar de volta aquele filho que ele pegou e está usando lá no mundo agora. O diabo não quer. Só que um dia esse filho esteve no teu colo, não foi? Um dia foi você que trocou a fralda dele, foi você que acordou de madrugada quando ele chorou de cólica. Não foi você que ninou, não foi você que botou aqui no ombro, assim como meu irmão Vinícius está fazendo lá com o filho dele, olha, não foi você que fez isso, não foi você que cuidou, não foi você que protegeu. Aí em dado momento na vida, o inimigo veio e roubou de você. E quando rouba, ele quer tirar de você a força para que você lute para ter de volta. Sabe por quê? Porque se é teu, se você lutar, você vai ter de volta. Eu vou repetir, se é teu, se você lutar, você vai ter de volta. Só que eu tenho um recado para esses salteadores de meio de caminho. Nós não estamos mortos. Você não está morta, você não está morto. E tudo aquilo que te foi roubado vai voltar para a tua mão. A gente ainda tem alguém que cuida de nós. Nós temos alguém que cuida da gente. A gente não vai ficar morto em caminho nenhum. A gente não vai ficar prostrado em caminho nenhum, esperando morte chegar. Tem muita gente que estava assim, com a vida parada, esperando a morte chegar. Não vai mais ficar. Olha o que o texto diz. Ele está lá no chão, meio morto. Aí vem um sacerdote. Qual o nome do sacerdote? A Bíblia não diz não. O que esse sacerdote está fazendo? Saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Saindo da cidade santa, indo para uma terra que é considerada maldita. O sacerdote está descendo. O sacerdote está saindo de onde não era para sair. Não existia ofício sacerdotal em Jericó. O que o sacerdote não fazia em Jericó? O templo não está em Jericó? O que esse sacerdote está indo fazer em Jericó? Um sacerdote que sai de onde ele deveria permanecer. Ele está saindo de Jerusalém
Ele está indo em direção a Jericó, ele vai pegar esse mesmo caminho. E nesse caminho, dá para você entender que nesse caminho, os salteadores não atacaram o sacerdote? Não eram salteadores que atacavam quem passava ali? Porque nesse caminho, os salteadores, Luciana, não atacaram o sacerdote. Por que atacaram esse rapaz? E atacaram, e não atacaram o sacerdote? O sacerdote está descendo. E só para lembrar você que quem está contando essa parábola é Jesus. E sempre que Jesus trazia uma parábola, era traçando um paralelo com o mundo espiritual. Então a gente sabe muito bem que tipo de salteador é esse que Jesus está falando. A gente sabe muito bem a que Jesus quer compará-los. É claro que Jesus quer comparar esses salteadores às hostes infernais. Aí esses salteadores que atacaram o rapaz e que deixaram ele meio morto, não vão atacar o sacerdote que está saindo de Jerusalém e iam para Jericó. Pergunta para mim, por quê? Porque eles não querem atacar quem já está mal. Eu vou trazer isso aqui para a sua vida. Porque um sacerdote, para sair de Jerusalém para ir para Jericó, está bem não. Está bem não. Esse sacerdote não está bem, porque ele está saindo do lugar onde ele exercia o ofício dele. Sabe quem é esse sacerdote? Alguém que está desistindo. Que se um sacerdote abandona o lugar onde ele exerce o ministério, é um sacerdote que está desistindo. E quem já está desistindo, não está dando nem trabalho mais para o diabo. Você está entendendo? O foco do diabo é quem está de pé, é por isso que ele te ataca. O foco do diabo é quem está de cabeça erguida, é por isso que ele vem contra você. O foco do diabo é quem tem projeto, é quem tem propósito, é quem tem meta, é quem tem objetivo. O foco do diabo é quem produz, é por isso que ele se levanta para atacar você. Agora, não quer ser atacado por ele? Não faz nada, não tenha nada, não seja nada, talvez ele não te ataque. Por quê? Porque aqui nesse texto, esse sacerdote não está bem. E se não está bem, nem é necessário salteador nenhum se levantar contra ele. Então olha aqui para mim, se o diabo não está se levantando contra você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pode ser que você esteja na direção errada. Apóstolo, como assim? Me chama de doido não, mas eu tenho convicção de que esse rapaz que foi atacado não estava indo na mesma direção que o sacerdote agora está fazendo, por exemplo. O sacerdote está descendo, mas eu creio que esse rapaz está subindo. Porque esse tipo de gente só ataca quem está subindo. Esse tipo de gente só ataca quem está crescendo. Esse tipo de gente só se levanta com quem está querendo dar certo na vida. Você está entendendo ou não? Por que não se levanta contra o sacerdote? É porque o sacerdote está acabando com a própria vida. O sacerdote já está fazendo mal a si mesmo quando decide desistir. E quem decide desistir não precisa nem de demônio para trabalhar, já está fazendo mal a si mesmo. Ainda bem que eu estou pregando para gente que não desiste. Ainda bem que eu estou pregando para um povo que não está descendo para lugar maldito, mas que está subindo para lugar de vitória, está subindo para lugar de bênção. O sacerdote passa, olha de largo e vai embora. Vai embora. Mais uma prova de que esse sacerdote não está bem. Primeiro ponto, ele sai do lugar onde ele exerce o ministério dele para ir para um lugar onde não tem nada para ele fazer. E segundo, ele vê alguém caído e não para ajudar. Uma pessoa dessa não pode estar bem. Quem vê o outro caído e não para ajudar não está bem. Quem sai do lugar onde Deus colocou e vai para o lugar onde Deus amaldiçoou também não está bem. Então esse sacerdote não está bem. Só que tem um moço caído no caminho meio morto. Meio morto não é morto, então ainda há vida nele. E se ainda há vida nele, eu fico imaginando ele virando a cabeça para tentar ver se vai alguém passar por ali para ele pedir ajuda. E eu fico imaginando isso, ele virando a cabeça e vendo que tem um sacerdote que está vindo. Aí ele pensa, agora vai me ajudar. Só que o sacerdote passa na direção dele, dá uma olhadinha, e quando vê que tem alguém caído ali, se afasta um pouco, faz um arco e segue o caminho dele, que é o quê? O caminho de descida, o caminho de fracasso, o caminho de derrota, e não para ajudar esse homem.
Imagina agora o que está acontecendo com ele. Rapaz, esse lugar aqui é difícil, hein? Tem gente que bate e quem deveria ajudar não ajuda. Mas aí nasce uma esperança. Aparece o levita. Aparece quem? O levita. Levita. Ainda bem que veio o levita. Ainda bem que veio aquele que serve ao Senhor. Ainda bem que está vindo um servo do Senhor. Olha ali, está vindo ali Josiel, um servo do Senhor, alguém que foi estabelecido para servir. Ele é um levita, Wellington. O levita que nasceu para servir a Deus, ele vai parar. Não para. E não para pela mesma razão. De acordo com a Bíblia, ele está saindo de Jerusalém, está indo para Jericó. Se o levita está saindo de Jerusalém, está indo para Jericó, esse levita não está bem também não. E olha aqui para mim. Você pode bater no peito e dizer que você é servo, mas se você está descendo, tem alguma coisa errada com você. Eu vou repetir isso aqui. Está todo mundo aqui na casa? Tá? Você pode bater no peito. Não, porque Deus me usa. Porque, rapaz, eu não aguento essa frase dos crentes. Não, porque Deus me usa muito. Eu nunca vi na Bíblia alguém dizer assim. Não, porque Deus me usa, porque eu faço, porque eu aconteço. Ei, se está fazendo o caminho de descida, é melhor parar e reconhecer que não está bem. Porque se está saindo de Jerusalém, está indo para Jericó, tem alguma coisa errada com esse levita. Pode estar caminhando, mas não adianta caminhar rápido na direção errada. É melhor caminhar devagar na direção certa do que caminhar rápido na direção errada. Lá vem um levita andando. O levita está veloz, o levita está andando rápido. Só que o levita está indo na direção errada. E tem muito crente assim, viu? Andando rápido na direção errada, fazendo o caminho contrário, que é o caminho que Deus quer que faça. Descendo, saindo da posição que Deus colocou, parando de exercer o chamado que Deus chamou para exercer. Está descendo. Quem para de fazer o que Deus chamou para fazer, está descendo. E o que vai acontecer? Ele vai olhar para o moço e ele passa de largo. Porque não está bem. Não está bem. O sacerdote que está descendo não está bem. Levita que está saindo de lá e indo para outro lugar, não está bem. Não está bem. Agora você imagina quem está caído meio morto no chão, vendo aquilo acontecer, vendo quem deveria parar para ajudar, não parar para ajudar. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque aqueles que deveriam ajudar naquele momento, na verdade estavam precisando de ajuda. Aquele sacerdote estava precisando de ajuda. Aquele levita estava precisando de ajuda. Mas sabe qual é o problema, irmã? Pergunta qual? A gente não consegue ajudar quem não reconhece que precisa. Entendendo? Não dá para ajudar quem não reconhece que precisa. Eu estou caminhando, em que direção? Eu estou andando, estou aí. Está aí aonde? Indo para onde? Será que não está vendo para onde está indo? Será que não está vendo que já não é mais o mesmo? Será que não está vendo que até o comportamento já começou a mudar? Não estende a mão para quem precisa? Será que não está vendo que tem coisa que não está batendo? Está coisa errada aí? Para e reconhece que precisa de ajuda. Não paro. Não paro para ajudar. E mesmo não parando para ajudar, não cai a minha ficha que eu estou precisando de ajuda. Então quem não reconhece que precisa, não pede. E vai rápido para o caminho que Deus não mandou. Aí vem um samaritano. Por quê? Porque quem reconhece que precisa de ajuda, não vai ficar sem ajuda. E quem reconhece que precisa de ajuda? O que está caído. O que está caído meio morto, reconhece que precisa de ajuda. E quem reconhece que precisa de ajuda, não vai ficar sem ajuda nesse caminho. Eu posso falar? Posso falar, irmão? Patrícia, eu posso falar? Se você autorizar, eu falo. Olha aqui para mim. É melhor reconhecer que precisa de ajuda agora, do que esperar ficar meio morto. Porque quando se fica meio morto, aí se reconhece, precisa de ajuda. Será que não é melhor reconhecer agora, antes de ter a necessidade de ficar caído sem ter como nem se levantar? Não é melhor pedir ajuda? Deixa eu voltar para o texto. Esse moço, o samaritano, quando vê quem está lá caído,
ele se aproxima. Só que de acordo com a Bíblia, esse samaritano não está descendo. O sacerdote estava descendo, o levita estava descendo, mas o samaritano não está descendo. Se o samaritano não está descendo, ele está... Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Hein? É melhor ser um samaritano que sobe do que um sacerdote que desce. É melhor ser um samaritano que sobe do que um levita que desce. É melhor estar chegando agora na presença de Deus, mas estar subindo, do que bater no peito e dizer: eu já tenho 10 anos de igreja, mas está descendo. É melhor estar subindo do que estar descendo. É melhor não ter título nenhum, mas estar subindo, do que ter título, mas estar descendo. É melhor parecer pequeno, mas estar subindo, do que parecer grande, mas estar descendo. É melhor parecer que não sabe nada, mas estar subindo, do que parecer ou querer dizer que sabe tudo, mas está descendo. Olha aqui para mim, o que o sacerdote sabe, o que o levita sabe, não estão fazendo com que eles subam, pelo contrário, mesmo sabendo o que sabe, eles estão descendo. E o samaritano, que aparentemente não sabe, mas ele sabe de uma coisa: eu vou é subir, eu quero é chegar no lugar santo, eu vou para Jerusalém, eu não quero descer. É melhor, irmão, ser menor subindo do que ser grande descendo. Aí ele para, que só tem condição de ajudar quem está subindo. Só para ajudar quem está nessa posição que esse rapaz está. Ele para, se aproxima de quem os outros se afastaram. Ele se aproxima, pega azeite e vinho, e vai cuidar das feridas do homem. Vinho e azeite. O sacerdote tinha? Não. E o levita? Também tinha? Não. Por quê? Porque quem está descendo perdeu o azeite. E quem está subindo? Cada vez tem mais. Ele para e vai untar a ferida. Consegue entender que para cuidar dessa ferida ele teve que colocar a mão? Mas está escrito no texto que ele se moveu de íntima compaixão. Irmão, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver Jesus por inúmeras vezes, antes de fazer alguma coisa, a Bíblia dizendo que Jesus se moveu de íntima compaixão. E Jesus se moveu de íntima compaixão e curou seus enfermos. E Jesus se moveu de íntima compaixão. E Jesus teve compaixão. E o que é isso? É característica de Jesus Cristo. Então olha aqui para mim. Quem está subindo fica parecido com Ele. Quem para ajudar fica parecido com Ele. Quem estende a mão a quem precisa fica parecido com Ele. Aí olha que coisa interessante. O samaritano tem vinho. Repita comigo: tem. E o samaritano tem azeite. Diz de novo: tem. Dá para entender que na mão dele tem? O que é isso? Na mão dele tem o que na mão de alguém já teve. E olha aqui para mim, irmão. É samaritano. Então se vestia como samaritano, falava como samaritano, que as características eram muito fortes, tanto de judeus quanto de samaritano. Você percebia na roupa e na fala. Então quando se aproxima, fala. Quando se aproxima e se deixa ver por quem está caído agora está vendo, é um samaritano. Então olha aqui para mim. Deus vai colocar nas mãos de pessoas que você menos espera aquilo que você precisa. Você está pensando que é alguém que vai te ajudar, aí você colocou toda a sua expectativa naquela pessoa, que aquela pessoa é grande naquela empresa, então aquela pessoa vai te ajudar. Ai, Deus vai fazer você mudar de pensamento, porque Deus vai colocar nas mãos de que você menos espera aquilo que você precisa. Pergunta para mim: para quê? Para você aprender a honrar os pequenos,
para você aprender que Deus não vê como o homem vê. Um dia Samuel precisou aprender isso. Samuel esteve na casa de Jessé e Deus disse assim para Samuel, antes de Samuel chegar lá, Deus disse assim para Samuel: vai na casa de Jessé o belemita, já me aprove de lá um rei para colocar no lugar de Saul, e quando você chegar lá, eu te farei saber quem é. Deus disse assim: eu, Deus, te farei saber quem é. Aí Samuel parece que bateu a cabeça na quina da mesa, porque quando Samuel entrou e viu Eliabe, Samuel falou assim: certamente estou diante daquele que Deus escolheu. Ele queria dizer para Deus, quando na verdade foi Deus que disse que ia dizer para ele. Deus disse para ele: eu te farei saber. Só que quando ele entrou e viu Eliabe, ele queria que Deus soubesse quem Deus tinha que ungir. Olha aqui para mim, para de colocar a carroça na frente dos bois. Abaixa essa cabeça, porque a gente não sabe aquilo que Deus sabe. Então olha aqui para mim, não despreze ninguém, não aponte o dedo para ninguém, não julgue ninguém. De repente lá onde você trabalha, ao invés de Deus usar o maior da empresa, Deus vai usar alguém lá de baixo para falar alguma coisa que você fez, e aquilo é que vai promover o seu crescimento lá dentro. Você está entendendo ou não? Deus vai colocar nas mãos de quem você menos espera aquilo que você precisa. De repente você fala assim: não, eu vou lá em tal lugar, porque fulano de tal vai me dar um treinamento. Aí você para num sinal da cidade, vê um cara vendendo água, e o cara, na forma de abordar você, te dá uma baita de uma aula de venda de água. E você acha que você tem que fazer o curso com o coach das Arábia. E você não olha para os pequenos, e vê que nos pequenos Deus colocou coisas preciosas demais. O samaritano tem azeite, o samaritano tem vinho, e além de tudo isso, o samaritano tem compaixão. Por quê? Porque na vida de quem tem compaixão, Deus sempre vai deixar vinho na mão. Na vida de quem tem compaixão, Deus sempre vai fazer ter azeite na mão. Você está entendendo ou não? Não vai faltar azeite nem vinho para quem tem compaixão. Não vai faltar azeite nem vinho para aquele que está subindo num caminho em que todo mundo está descendo. Não vai faltar azeite nem vinho naquele que tem coragem de andar na contramão do mundo. Você está entendendo? Está todo mundo vindo de uma direção, mas esse homem está subindo pelo caminho oposto. Não vai faltar azeite e vinho na vida daqueles que não querem fazer o que todo mundo está fazendo, mas na vida daqueles que decidiram fazer a diferença e viver de forma diferente. E você sabe o que significa azeite na Bíblia, né? Azeite faz menção sobre unção na Bíblia, e vinho na Bíblia simboliza alegria. Então deixa eu trazer isso para você agora. Não vai faltar nem unção e nem alegria na vida de quem tem compaixão. Não vai faltar nem unção e nem alegria na vida daquele que está indo na contramão da lógica humana. Não vai faltar nem unção e nem alegria na vida daquele que está subindo enquanto a maioria está descendo. Deixa eu ver quem está subindo aqui. Tem alguém que está subindo aqui? Aleluia! Cuidou das feridas, pegou no colo, colocou sobre o seu animal, levou para a estalagem, cuidou dele. No outro dia, foi embora. Teve que ir. É interessante. Antes de ir embora, ele cuida das feridas. O sacerdote não parou, mas viu de longe. E a Bíblia diz que ele passou de largo. Por quê? Por causa das feridas. O levita passou de largo por quê? Por causa das feridas. A mesma coisa que afastou alguém, aproximou quem Deus queria que aproximasse. De repente você está passando por um problema, e nesse problema algumas pessoas se afastaram. Foi Deus. Você está passando por esse problema e algumas pessoas se afastaram, e nesse mesmo tempo algumas pessoas se aproximaram. Você não dá para entender, não dá para você entender que é Deus fazendo isso, não. É Deus tirando do seu caminho gente que não está indo na mesma direção que Ele quer te colocar. Pensa comigo. Se o sacerdote ajuda, você acha que esse homem ia subir ou ia descer? Ia descer. O sacerdote não estava descendo? Se o levita para e ajuda, o levita ia fazer ele subir
ou ia fazer ele descer? Descer. Aí você reclama porque alguém não te ajuda. É porque não está indo na mesma direção que Deus decidiu te levar. O samaritano está. Aí primeiro cuidou das feridas, se moveu de íntima compaixão, cuidou das feridas, levou para a estalagem, ainda disse para o dono da estalagem no outro dia, que ele precisar, pode dar para ele, que quando eu voltar, eu vou pagar. Você acha que um samaritano que está demonstrando tanto cuidado, ele levaria esse homem para um lugar onde ele não confiasse? Sim ou não? Se ele levou para essa estalagem, Rony, é porque ele tinha certeza, nessa estalagem vão cuidar tão bem quanto eu estou cuidando. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar porque tinha gente aqui que estava caída na beira do caminho. Aí o bom samaritano veio, colocou azeite e vinho na sua ferida, te carregou no colo e colocou você dentro da estalagem. Consegue imaginar aquele homem acordando dentro da estalagem e dizendo: como que eu vim parar aqui? E o bom samaritano olhando para ele agora dizendo: fui eu que te trouxe. Consegue imaginar agora? Você está entendendo agora? Você estava lá na beira do caminho, ferido, machucado, sangrando. Se afastaram de você, olharam para você caído e não se aproximaram para te ajudar. Até que Jesus chegou. Chegou com vinho na mão, porque ele tem, e o dele é sempre o melhor. Chegou com azeite na mão, cuidou das suas feridas, te pegou no colo e te trouxe para dentro da estalagem. E vou dizer uma coisa, hein? Esse samaritano levou aquele homem para um lugar onde ele sabia: aqui vai ter azeite para a ferida dele, aqui vai ter vinho para ele, aqui não vai faltar o que ele precisa. Tanto que ele vai dizer para o moço lá: dê a ele tudo o que ele precisar. Esse samaritano sabia: aqui nessa casa tem tudo o que ele precisa. Cuida dele, dá para ele o que ele precisa, e eu vou voltar. Vai voltar? Mas ele já fez a parte dele? Ele não já fez a parte dele, Dora? Ele está dizendo que vai voltar? Ele já tirou da beira do caminho, ele já curou as feridas, já colocou dentro da estalagem, já pagou a conta. Você consegue entender? Que ele pagou? Mas ele ainda está dizendo: eu vou voltar. Dá para você entender? Quem é o samaritano da história? Tirou você da beira do caminho, cuidou das suas feridas, te trouxe para um lugar que sabe que tem o que você precisa, pagou a conta. Quando morreu na cruz por você, pagou a conta. E ainda está dizendo: eu vou voltar. Mas peraí, mas ele não já cuidou das feridas? Ele não já colocou aqui dentro? Ele não já pagou a conta? Ele está dizendo que vai voltar para quê? Presta atenção. É porque ele deixou você aqui. Se eu digo que eu estou deixando essa água aqui, mas ela é minha, eu estou dizendo o seguinte: não mexe, é minha, eu estou deixando aqui, mas eu vou voltar para quê? Ele vai voltar para te buscar.
Ele não queria só sarar a tua ferida, Ele não queria só tirar você da beira do caminho, Ele não queria só livrar você das dores que alguém te causou. Causaram dores em você, mas Ele te curou das dores que alguém te causou. Abriram feridas em você, mas Ele, só Ele tem a cura para as feridas que o homem abriu em você. Entenda uma coisa: feriram você, mas Ele tem cura. Deixaram você à beira do caminho, mas Ele te tira de lá. Abandonaram você, mas Ele te pega no colo. Jogaram você fora, mas Ele te trouxe aqui para dentro. Ele já pagou a conta no teu lugar, mas Ele ainda está dizendo: eu vou voltar. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, eu não quero ficar dentro da estalagem. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão: a estalagem é boa, a estalagem tem tudo o que eu preciso, é boa essa estalagem, está entendendo? Na estalagem tem azeite, na estalagem tem vinho, olha aqui, ó, na estalagem tem pão. Mas apesar dessa estalagem ser muito boa, quando Ele vier me buscar, eu não vou dizer assim: não, não quero não, eu quero, me leva, porque eu quero. Se aqui nessa estalagem já é boa, que dirá com o Senhor para sempre lá. Fique em pé comigo, fica. Para o sacerdote, o rapaz está quase morto. Então não tem mais jeito, fazer o quê? Quase morto. Para o levita, o rapaz está quase morto. Então, se está quase morto, deixa morrer, ué. Não está quase morto? Não tem mais o que se possa fazer. Quem olha e diz está quase morto, está dizendo: não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Mas quando o samaritano olhou e disse: ainda vive. Olha a diferença do quase morto para o ainda vive. Está quase morto, então vai morrer. Ainda vive, vai se levantar. Essa é a diferença. Alguém olhou para você lá fora e disse: está quase morto. Jesus olhou para você e disse: ainda vive. Alguém olhou para você, o diabo olhou para você com aquela corda na mão, olhando para aquela árvore. O diabo disse assim: está quase morto. O diabo olhou para você com aquela arma na mão, chorando, sentado, e disse assim: está quase morto. O diabo olhou para você, olhando para aquela caixa de remédio, com um copo d'água do lado, e disse assim: está quase morto. O diabo olhou para você lá no alto daquele prédio, debruçado na sacada, e disse assim: está quase morto. O diabo olhou para você sentado naquela areia, sozinho na beira-mar, olhando para aquele mar, chorando, com vontade de se jogar lá dentro, e disse assim: está quase morto. Jesus olhou para você e disse assim: ainda vive. O diabo olhou para você dentro daquele quarto escuro, onde você trancava a porta, fechava a janela e fechava as cortinas, desligava o telefone. O diabo olhou para você e disse assim: está quase morto, quase morta. Por conta das feridas que fizeram nela, está quase morta. Bateram tanto nela, está quase morta. Abriram feridas até no coração dela, ela está quase morta. Mas Jesus olhou lá dentro e disse assim: ainda vive, ainda vive. Alguém pensou assim: não tem jeito mais. Aí nem te procurou mais, nem olhou mais na sua direção. Deixou você para trás pensando assim: não tem mais jeito mesmo. Não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí Jesus parou, cuidou de você, te pegou no colo, te trouxe para cá. E agora aqueles que olhavam para você um dia e diziam: está quase morto, estão olhando para você sem entender nada.
Quem sabe estão de longe imaginando: como que ela conseguiu? Como que ele conseguiu? É porque ainda não entenderam que tem alguém que não desiste de você nunca. Que tem alguém que está disposto a investir azeite em você, vinho em você, pagou a conta já por você, não abre mão de você nunca. Dá para você entender que aquele moço que tinha apanhado, que estava na beira do caminho, nunca fez nada por esse samaritano. Ele nunca havia feito nada por esse samaritano. E esse samaritano chega, gasta azeite com ele, vinho com ele, pega ele no colo, leva para uma estalagem, paga a conta e ainda diz: eu vou voltar. Olha aqui para mim. A gente estava lá no mundo, a gente não fazia nada por ele. A gente fazia pelas pessoas. E as pessoas pelas quais a gente fazia simplesmente viraram as costas quando nós estávamos no chão. As pessoas pelas quais nós já fizemos, quando viu a gente caído, fingiu que não viu, passou longe, esqueceu o nosso número de telefone, esqueceu o endereço da nossa casa. A gente sempre fez por eles. E quando a gente mais precisou, lá estávamos nós no chão. E a gente, pelo menos eu, tá? A gente nunca fez nada por Jesus. Nunca. Nunca. A gente estava lá fora, no mundo, a gente não fazia nada por ele. Essa época de verão, a gente estava aí zoando tudo, acabando com tudo, gastando com bebida, com tudo, com farra. A gente nunca fez nada por ele. Mas quando a gente foi parar no chão, foi ele que veio na nossa direção. Foi ele que cuidou da gente. Foi ele que levantou a gente. Foi ele que pegou a gente no colo. Dá para entender quem ele é? Você consegue entender o tamanho do amor dele por você? Olha para alguém e diga assim: você é muito amado.